Muito boa tarde, me chamo Gênica, meu RA é 110-5606 e estou fazendo o curso de letras, modalidade à distância, 100% online. E aqui no caso a gente está realizando hoje o estágio número 4, né, da Universidade da Uninter. E o tema geral seria a literatura atualizada como fonte vivida. E o título do quarto dia seria Literatura Obrigatória, a Batalha. Acho muito interessante esse tema, até porque é uma batalha muito grande, né? Vamos falar um pouco dentro dessa batalha muito grande, vamos falar sobre o Enem, que é bem específico, e a literatura em geral, né? Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Se você mora nesse planeta, já deve ter ouvido falar do Enem, certo? Pelo menos aqui no site fala que pelo menos 3 vezes por ano é falado do Enem, de verdade. Que é o período das inscrições, o período da prestação de provas e o período da divulgação dele, né? Então, durante o período das inscrições, nos dias de prova e quando sai o resultado também, né? O exame, que é considerado o maior vestibular do Brasil, ganha destaque nos jornais, televisão e na internet. Então, os sites em geral, né, pessoal? Eles fazem a divulgação do Enem em todos os locais, anunciando que está sendo prestado esse exame de categoria nacional, que o intuito dele, o que é? Fazermos com que nós unifique apenas um local para prestação de provas, né, através de uma seleção. Então, dentro dessa questão, a qual nós estamos nos deparando, vem esse tema. O que muita gente ainda não sabe é o porquê de tanta comoção. Eu acho, ao meu ver, uma das primeiras comoções que há dentro da questão do Enem é muito problema do site, muito problema na hora de prestar uma prova, muitos erros. Outra coisa que é grave, ao meu ver, que isso é grave, muitas fraudes, muitas vendas de provas, esquemas eletrônicos, que já ouvi falar também. Então, todas essas questões, muitas vezes, também compromete o que? Compromete a seriedade ao qual se passa por essa seleção, né? Então, o Enem, que é um exame nacional a nível ensino médio, então ele vai iniciar sempre do ensino médio em diante, né? É uma prova anual que acontece em 2 dias, normalmente entre o fim de outubro e início de novembro, né? Vai depender do que o governo vai depender, né? Da decisão do governo. Então, o Enem são 180 questões objetivas e uma redação, né? Eu particularmente posso falar do Enem, porque já fiz diversas vezes, né? Até falando da minha particularidade, quando eu iniciei curso de letras, eu já havia prestado um Enem anteriormente em outro curso, acabei não indo muito bem na classificação geral e com isso acabei saindo de uma universidade particular, muito bem conceituada, e acabei desistindo do curso, né, que era de História, e acabei até fiz uma boa decisão na época, porque hoje sou grata por ter feito letras, né? Tô, se Deus quiser, terminando, né, pessoal? Então foi uma excelente escolha para mim de vida. E essas questões são distribuídas entre 4 áreas do conhecimento que envolve o conteúdo dos 3 anos do ensino médio. Vejo, pessoal, eu que fiz o Enem, ele também contém muitos conteúdos a nível geral, conteúdos de notícias também. Continuando aqui, então, e falando dessa questão dos conteúdos e tudo mais, a meu ver, é muito interessante, é cansativo demais, é muito cansativo para quem presta essas provas nesses períodos. São 180 questões
Tem questões, quando você começa, ao meu ver, você começa concentrado e ao término das provas você sai exausto. Mas prova cansa, cansa. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer para ter conhecimento de como é cansativo e é difícil prestar uma prova tão complexa e ampla. Porque eu acredito que muitas pessoas que nem estudaram muito têm condições de prestar essa prova, até por conhecimento geral. É interessante, né? Mas voltando ao assunto aqui, as linguagens, códigos e suas tecnologias, que são as questões que entram, né? Língua portuguesa, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação, que é um conteúdo muito... Tecnologias da educação, gente, já está há muito tempo no mercado, porém o Brasil demorou muito tempo para evoluir nas tecnologias da informação, que é a TI, né? E muito necessária. Então tem entrado bastante questões de conhecimento. Acho bem conveniente, porque eu acho que daqui para frente todos que estão se direcionando ao mercado de trabalho tem que ter uma formação entendendo um pouco o que é TI, né? Então, e comunicação, língua estrangeira também, inglês e espanhol. Ao meu ver, essas línguas estrangeiras e espanhol não são difíceis de prestar contas das provas, não é difícil, porém requer bastante atenção, né? Matemáticas e suas tecnologias, ciências humanas e tecnológicas, história, geografia, filosofia e sociologia. Então, essas questões de ciências humanas, né, a gente sempre vai ter, sempre é importante, é mais subjetiva, é mais interpretativa, digamos assim, porém a gente sempre não sai tão mal, mas as do Enem têm sido bem amplas, tem um achado bem amplo. Uma coisa importante falar também, que essas provas, elas estão fazendo parte do site da gov.com.br, que é um site do governo, ao qual você utiliza para ter acesso às suas notas, às suas questões pessoais. Também hoje está sendo utilizado esse site para recurso de carteira de motorista. Então, ele está sendo muito mais utilizado do que ele inicialmente foi fundado. Acho bem importante, é um site bem integrativo, que aí tu vai de um estado para outro e você tem as suas notas e pode utilizar em qualquer estado. Se você mora no Rio Grande do Sul, por exemplo, e prestou um vestibular em outro estado, em Santa Catarina, por exemplo, que não é tão longe, resolveu ficar por lá, tem um parente, enfim, né? Tua escolha pessoal. Quero me inscrever lá, você tem esse site, lá vai te dar a classificação e você, portanto, vai querer morar lá, vai ficar lá, enfim, né? Então, aqui continuando, para que ele serve o Enem, né? Primeiramente, o Enem não é obrigatório, ele tem não há limite de idade e nem renda familiar para quem quer fazer o exame, então, tanto para pessoas de baixa faixa etária financeira como alta, não tem nada aqui, e nem idade também, tá? E porque idade, né, é o que nós pensamos que temos, né, nessa parte. Então, criado para avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil, o Enem ganhou importância e virou um passaporte para o ensino superior, assim como já havíamos falado, né? Então, por isso, embora não seja obrigatório, é altamente recomendável fazer o exame caso você queira. Até, como falei, pessoal, para vocês, um teste, até para os teus próprios conhecimentos, daí você vai ver que os jovens têm maior dificuldade, a gente pensa que a gente tem mais idade, nós não vamos conseguir alcançar, não vai estar dentro do... Não, pessoal. Todos têm acessibilidade, todos têm condições da mesma forma de ir bem na prova e garantir, né? Então, o Enem é gratuito? Há alguns modos de ser gratuito, né? De isentar a tua inscrição e também pode ser paga, né? As demais participantes precisam pagar uma taxa, tem a questão para comprovar a situação de vulnerabilidade que você pode fazer e, né? E quando acontece o Enem acontece todo ano, durante todo o ano, ele vai ocorrendo entre a inscrição, a execução da prova e o final, que é o quê? Que vai ser a nota, né? Então, essas bolsas sempre vai saindo, conforme você quer utilizar a tua nota também.
você vai entrando em contato com as universidades, se você quiser usar no primeiro semestre, no segundo semestre. Tem Enems que ainda são utilizados, que nem quando aconteceu a Covid, foi aceito em outras notas de outros anos, né? Então, bem interessante também, por causa do problema, que teve pessoas que fez, o site deu problema, enfim, deu uma série de problemas, não teve realização. Então, eles estavam utilizando essas notas, né? Então, o sistema de seleção unificada, vamos falar um pouquinho desse sistema. Então, ele usa a nota do Enem, mais recentemente para classificar candidatos a universidades públicas de todo o Brasil. São mais de 100 instituições participantes, algumas selecionam seus alunos exclusivamente por esse sistema, né, que é um sistema integrado nacional. Então, você entra na seleção ali da vaga, você como é que se diz, prontifica, eu quero concorrer a essa vaga, eles fazem a seleção, e aí você entra ou não, né? Então, você pode ter as opções de segunda opção, terceira opção, né? E principalmente quem quer fazer faculdade federal é uma boa, que aí pode utilizar essa nota para entrar na classificação geral. E aí você concorre a uma vaga gratuita, né? Queria fazer, um exemplo, queria fazer medicina, não pontuei o suficiente, mas me abre a opção de farmácia e enfermagem, né? Me inscrevi de segunda opção, terceira opção. Vou fazer então farmácia, eu vou ganhar bolsa 100%, né? Então são opções que sempre vai haver, né? Então qualquer pessoa pode se inscrever, desde que tenha feito o Enem mais recente e não tenha zerado a redação. Então a redação é muito importante para o critério de corte. Às vezes você vai bem na prova e a redação você vai mal, não entra, né? Então são critério, né? O ProUni também é um programa que entra. Então tem o Sisu ProUni, né? O Sisu, que daí é a bolsa, né? O ProUni, que é a questão de quem tem 3 salários mínimos, renda geral, aí entra pelo ProUni, né? O FIES, então são alguns dos financiamentos que podem ser utilizados, né? Então aqui eu vou passar para outro conteúdo agora, que é sobre os livros obrigatórios. Falei um pouquinho do Enem, né? Noto que no Enem, pelo menos o ano que eu fiz, entrou pouca literatura. Eu fiz, na verdade, 2 anos, né? Eu notei que a literatura principal, ela não caiu muito sobre esses literários mais obrigatórios, né? Então, normalmente, o Exame Nacional Ensino Médio Enem aplica questões como obras literárias brasileiras. Normalmente, é bom falar também que ele sai o conteúdo para você estudar, né? Entretanto, o órgão que desenvolve a prova não fornece uma lista de leituras. Não, me retiro o que eu disse. Ele não fornece uma lista de leituras. Sim, então tem que saber mais ou menos os livros que vão cair no exame, né? Então, ele exige que os candidatos tenham uma série de conhecimentos literários, né? E sim, nós sabemos que é complicado memorizar tudo isso, mas para te ajudar nessa tarefa, selecionamos algumas leituras que consideramos obrigatórias para o Enem. Desta forma, suas chances de fazer bonito na prova aumentam muito. Então, esse site aqui que eu entrei, que é o Descomplica, inclusive eu uso muitos sites para estudos, base de estudos da minha faculdade, que eu faço, além de letras, eu faço farmácia. E gosto muito de complementar, gosto de estudar. Sou uma das poucas que gosta de estudar, porque a maioria das pessoas não gosta de estudar, ou estuda mais por necessidade, eu gosto mesmo. Então, quais os livros que são obrigatórios? Vamos falar de alguns. Acima não há uma lista específica de livros, né? Entretanto, as literaturas precisam fazer parte da rotina de estudos. Então, quando tu estuda, tu tem que ter uma rotina. Tu pode ler, por exemplo, um resumo, uma resenha, tem na internet, tem alguém que já fez um trabalho, tu pode entrar lá e pegar aquele ponto de vista, né? Eu particularmente gosto de ler um pouco da literatura, né? Gosto de pegar alguns resumos também, porque são ideias, né? Tu pode pegar aquele resumo, ler aquele... né? Como eu já leio há muito tempo, eu gosto, por exemplo, de pegar uma linha de raciocínio de uma pessoa, pegar aquela opinião, se eu não tenho aquela opinião sobre aquele contexto, aquele livro, aquele filme, enfim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ler um pouquinho do livro para mim ver se aquela ideia coincide, né? Ou se eu concordo com aquele ponto de vista, por exemplo. Porque tem vários pontos de vista. Tu pode ler um livro e ter um ponto de vista, enfim, de acordo com com o teu conhecimento, né?
Então, bem isso. Então, aqui, uma das primeiras citações que eu adoro, que inclusive eu falei nas outras aulas, que é Machado de Assis. Eu adoro, né? Aqui nesse site Descomplica, ele sugere Machado de Assis. É uma obra brasileira, é popular, porque a linguagem é popular, não é tão, como é que se diz, não é tão robusta, não é tão difícil de interpretar, né? Não tem jeito, Machado de Assis vai fazer Enem, né? É fundamental ler pelo menos o livro Memórias Póstumas, amo Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. São literaturas muito ricas, são literaturas de autor brasileiro, tem uma colocação não tão coloquial, é mais básica, é um pouco entrando com o nosso diálogo diário. Tem algumas palavras rebuscadas se tu pegar, lógico, tem que dar uma procuradinha no dicionário, né, pessoal, aprender uma palavrinha nova. Então, esses são os mais pedidos no exame e provavelmente estarão na edição. Então, sabe por que eles são tão queridinhos? Porque abordam temas relacionados à sociedade e criticam o comportamento humano de uma época. Então, nós, infelizmente, ou felizmente, como seres pensantes, nós sempre vivemos esse conflito da sociedade e das opiniões. Infelizmente, às vezes a gente não sabe utilizar isso como uma ferramenta positiva e muitas vezes os livros nos ajudam a viajar por esse universo. Então, ele vendo nesse livro, ele trata os temas daquele momento, daquela época, com sua ironia, trazem luz para discussões atuais e são muito apreciados, né? Que é uma linguagem fácil, né? Manuel Bandeira, já li alguma coisa do Manuel Bandeira, é uma outra presença constante no Enem. Poemas do livro Estrela da Vida Inteira precisam fazer parte da sua lista de leituras obrigatórias para o exame. Então aqui até vou anotar esse poema, porque temos mais um tema sobre poema. Adoro Manuel Bandeira, já li alguma coisa. É um autor bom. Tem sonetos também, para quem gosta. Eu gosto muito desse tipo de literatura, mais voltada à poesia. Não é todo mundo que gosta. Tem pessoa que acha chato, tem pessoa que acha cansativa. Poemas em geral, mas eu sou muito fã, né? Muito adepta. Então, o que fala sobre esse poema? O autor retrata a valorização do cotidiano. Então, nós temos muito isso também em novelas, né, pessoal? A gente que gosta de assistir novela, a gente assiste muito isso em novelas, filmes, minisséries, né? Seriados, inclusive, porque os seriados nada mais são do que novelas americanas também, só que elas são gravadas em formato de filme, né? Nós brasileiros fazemos outra formatação de novela, é mais tempo, se bem que tem seriados que são anuais, enfim, vai os períodos que cada um classifica, alguns dá 1 ano e pouco, outros 6 meses, 8 meses, enfim, né? Mas o autor retrata então a valorização do cotidiano, transformando cenas simples em poesia. Então, eu gosto muito da poesia, ela traz muito também o sonho, né? Então, interessante, né? Inclusive, essa aula de poesia vai ser no próximo agora. E gosto muito, 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 falando em poesias também, essa é meu brother Carlos Drummond de Andrade, como se fosse meu amigo, né? Mas é que quem lê, pensa, se sente um pouco dono, né, das palavras, então tem essa intimidade, né, entre o leitor e o livro, enfim. Então, conhecidos as obras desse autor como alguma poesia ou poesias completas, né, podem ser também exigidas no Enem, né. Lógico que eu peguei aqui no site de outro ano, mas não tem problema. O importante é que esse conteúdo está inserido como um conteúdo obrigatório, bastante conceituado e se destacou na fase do modernismo, né? Então, Carlos Drummond reúne poemas, contos e crônicas que todos os estudantes devem ler e interpretar, fazendo uma conexão com os dias atuais. Porque, assim, a poesia, pessoal, como ela é mais fantasiosa um pouco, de interpretação, né? Então, ela vai ser mais
abstrata um pouco, então às vezes as pessoas têm um pouco mais de dificuldade para sair do ponto real e haver uma conexão com a subjetividade, por assim dizer, né? Eu particularmente gosto muito de viajar nessa parte, é uma parte que eu gosto, que é o pensamento diferente, é o pensamento onde eu posso pensar como eu quero, né? Eu sou dona da minha mente, eu penso como eu quero, digamos assim, eu vou interpretar do jeito que eu quero. Então eu gosto disso muito, né? Além das leituras obrigatórias para o Enem, vale ainda ler Iracema. Iracema é um livro muito bom. José de Alencar, Capitães de Areia, Gabriela. Essa já não é uma literatura que me pega muito, mas acho também importante, não é porque é do meu gosto que eu tenho que influenciar o aluno também quanto a isso, né? Então, Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Jorge Amado. Então, dentro da leitura de Jorge Amado tem várias leituras também, então amo esse livro, adoro, inclusive teve uma novela baseada, que é O Cachorro-Baleia, sempre lembro dessa história de Graciliano Ramos, Vidas Secas, autor muito bom, né? Eu tenho outro livro aqui que o site recomenda, que é a Angústia. São outras obras recomendadas para possivelmente estarão presentes no exame. Penso que as pessoas, no geral, os alunos, docentes, têm que aprender a ler, fazer resenha, fazer resumo do resumo, né? Fazer uma resenha do resumo. Então, eu quero dizer assim, as pessoas precisam, pessoal, melhorar as interpretações. Eu que já lidei muito com o público em atendimento, posso relatar para vocês isso. As pessoas têm dificuldade imensa em interpretação. Às vezes você usa uma palavra, as pessoas não te compreendem. Há uma conexão muito longa entre a realidade da interpretação e aquilo que queremos entender. Que nem eu falei, eu leio o livro, eu leio como eu quero. Mas às vezes tem ideias que tem que ser aquilo que é, né? Tu tem que entender que baleia é um cachorro, por exemplo, que é o nome de um cachorro, que não é uma baleia de verdade, né? Então quero dizer assim que as pessoas têm muita dificuldade, pessoal, em interpretação. Isso é de âmbito geral, por falta muitas vezes de literatura na vida, ou de um pouquinho de sonho e magia que falta nas vidas. Muitas vezes as pessoas acham que leitura não é importante. Inclusive, ontem encontrei uma mulher, que era minha amiga, e ela havia tido Covid e perdeu muito da memória. Eu disse pra ela, começa a ler, porque a memória, ela retorna, pessoal, quanto mais você lê, ela ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, a interpretação, tudo mais. Então, a leitura, ela melhora muito, mas muito, tanto o diálogo como a escrita e a leitura, né? E hoje nós temos recursos que é a internet, podemos utilizar disso que enriquece muito. Então, esses livros aqui, voltando ao assunto dos livros que cai no Enem, né? Também aqui sempre temos o que melhorar, né? Outra coisa que falou muito, que gostei, entrando em assunto, mesmo assunto do Enem, né? Vai fugir um pouquinho, que é o modernismo, que faz parte de uma das categorias da literatura. Modernismo que teve início na Semana da Arte no Brasil, em 1922, é um assunto cobrado no Enem. Então, falando em cobranças dentro do Enem, né? Então, aqui o resumo completo para estudar, por exemplo, aqui tem uma sugestão do site que é Macunaíma completa 90 anos. Então, Mário de Andrade pode aparecer no vestibular. Já vi, assim, prova de Mário de Andrade. É uma literatura boa. Eu gosto mais de modernismo. Acho melhor do que as situações, por exemplo, cotidianas. Prefiro mais essa parte do Mário de Andrade, que é uma leitura bem moderna, bem fácil. É como se fala quase, né? E que nem aqui também está sugerindo a questão do nível de dificuldade do primeiro dia. Então, tem essa questão também da dificuldade, né? De prestar a prova, que tu tem que passar ali a dificuldade, né? E por aí vai, então, pessoal. Então, literaturas obrigatórias, interessantes. Gosto também de
do nosso autor brasileiro, gaúcho, cidade minha natal, que é Cruz Alta, Érico Veríssimo. Gosto muito, né? Acho que são leituras que vale a pena, O Tempo e o Vento, né? Acho que é uma literatura, não sei se cai, mas pensando em literatura no geral, num contexto, né, amplo da coisa toda, do assunto que a gente está tratando, né? Aqui, ó, aqui tem um sitezinho que eu gostei, bem amigo, que aqui ele vai pegar um todo, deu um todo. Inclusive vou mudar aqui o meu telefone para eu poder enxergar. Que é, vou botar para esse cantinho aqui, que é aqui, ó, Machado de Assis, né? Tem a sugestão de um livro. Aqui, ó, o que eu falei na primeira aula? Crônicas e Contos, Machado de Assis. Adoro Crônicas e Contos. São pouquíssimos livros que ele tem, Crônicas e Contos. Dá para ter uma noção de como que ele se coloca. Eu gosto das narrações dele. Eu gosto do jeito que ele se coloca nas crônicas, principalmente no conto. Ele tem um pouco de... Pelo menos num conto que eu li, ele tinha um pouquinho de terror, sabe? Um pouquinho de suspense, vamos falar assim. Então aqui Graciliano Ramos, né? Aqui no outro site que eu achei, ele deu outra sugestão do Graciliano Ramos, que é a infância, né? Leitura moderna que eu amo, Clarice Lispector, querido. Esses dias entrei na internet e conheci Clarice Lispector. Era uma pessoa muito profunda, nossa, muito intensa. Isso dá para entender o porquê que ela escreve de maneira tão intensa. Inclusive, Clarice Lispector escreveu algumas novelas, né? Então, A Descoberta do Mundo, A Hora da Estrela, Onde Estivesses de Noite, são livros que o site sugere aqui. Fernando Pessoa, o livro do Desassossego deve ser maravilhoso, esse eu nunca li. Mas Fernando Pessoa, eu gostava de ver alguns sites que ele tinha algumas histórias que ele colocava, até minisséries, novelas também ele já fez. Dias Gomes, O Bem Amado, aquela novela do Bem Amado. Nossa, que novela show de bola, né? Uma novela bem humorada pra cima. Então, só que o Dias Gomes tem livro também, então aqui ele vai dar sugestão, ó. Milton Rotatum, Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos. São Dois Irmãos, é feito novela também, é um livro, mas foi feito novela. Então aqui, ó, um livro bem atual, José Saramago, ou José Saramago, né? Ensaio sobre a cegueira, Os Poemas Possíveis. Então aqui, ó, já tem poemas também. Ariano Suassuna, O Santo e a Porca. São opções, né? E João Cabral de Melo Neto. Então aqui já tem opções de poemas, né? Não sou só eu que gosto de poemas. Tem um poema também, que uma época caía muito em vestibular. Não sei se cai ainda, mas vou sugerir para vocês, leitura para quem gosta, para quem quer, né, navegar nos poemas, que é Luís de Camões, que é Portugal, né, para brincar um pouquinho. Maravilhosa a literatura dele, muito também dramático, tem poemas de diversas opções, de morte viva, ou de morte morrida, morte matada, ou até mesmo muito de amor, ele fala. Eu gosto muito, acho um poema muito legal, então sugiro para vocês, né? Aqui tem uma sugestão, ó. Além de citar trechos de livros em prosa, ou seja, caracterizados por um início, meio e fim, através de parágrafos, o Enem frequentemente trabalha em suas provas poesias, poemas e charges. É verdade. Charge, ele gosta bastante de pôr, né? Que os exames nacionais, ele utiliza muito essa questão, porque eles entendem que a charge ela é mais interpretativa muitas vezes do que as palavras, né? E é verdade, a gente às vezes reconhece de maneira visual muito mais fácil do que lendo, interpretando, né? Mastigando palavra a palavra, digamos assim. Ou vai diretamente na charge que a gente visualmente enxerga aquele desenho e já traz uma recapitulação de alguma coisa, né? Então, canção também já vi cair na prova, sabe? Já fiz prova que caiu canção, muito interessante. Então, da MPB, né? Chico Buarque é um que eles adoram levar, né? Chico Buarque é um cara realmente
muito bom de escrita, né? E tem música também, música de protesto, eu acho que isso é importante, né, pessoal? A questão da política e o que nós vivemos, a nossa realidade brasileira, né? Então, aqui, por exemplo, ó, tá dando sugestão que nem cobra os seguintes pontos em relação a obras literárias: estabelecer relação entre o texto literário e o momento da sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Então, aqui ele dá uma opção, por exemplo, do que tu pode, quando tu for ler, o que tu pode metaforar naquele momento, o que tu vai interpretar, né? E isso ajuda bastante na aplicação da prova, que as dificuldades vão surgindo. Também sugiro pegar, já fiz, inclusive na minha faculdade de farmácia, faço, são os simulados. Nós temos, como é a primeira turma de farmácia, nós temos uma pontuação que a gente é obrigado a fazer, e para conceituar o aluno como ele está de semestre em semestre, como é o primeiro curso, então o governo ele estabelece essa avaliação para ver como é que está indo o desenvolvimento dos alunos. E a gente faz. E cai muita prova de Enem, gente. Cai muita prova, porque aí tu acaba pesquisando na internet, porque a internet, pessoal, é uma ferramenta de estudo. Mas tá colando. Gente, se é uma prova de conotação de internet que tu pode pesquisar, por que não pesquisar, pessoal? Então a gente tem que utilizar a pesquisa, é uma fonte e ajuda muito, né? Então, aqui para encerrar, né? Ele traz a sugestão da questão da presença dos valores sociais e humanos. É verdade, sempre cai a interpretação dessa conotação. Humanos atualizáveis, permanentes no patrimônio literário nacional. Então, ele sempre usa essa questão social, né? Dentro da contextualização brasileira, porque somos um país muito grande. Então, é isso. Eu quero agradecer a todos, quem teve a paciência e assistiu até o final. E muito obrigada.